Eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, meu irmão, estamos iniciando então mais um programa Deus Sempre Vence. Em tempos difíceis que estamos vivendo, nós queremos ajudar vocês, aos seus, para que nessas batalhas espirituais, nos combates espirituais, nós podemos, com a graça de Deus, com a força de Deus, com o poder de Deus, vencer. Muitos estão se sentindo derrotados. A verdade é que a gente está vendo a humanidade, a sociedade, os cristãos mesmos, homens e mulheres abatidos, desanimados, tristes, e muitos deles, muitas das vezes, até mesmo sem esperança. Então, por isso, nós queremos aqui, com nossa pequenez, tentar ajudar vocês, por isso existe esse programa Deus Sempre Vence. Hoje, a palavra de Deus que o Senhor nos colocou está aqui em Lucas capítulo 13, versículo 24. Procurai entrar pela porta estreita, disse Jesus. Procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não o conseguirão. Muitos vão procurar, muitos vão tentar entrar e poucos conseguirão. É uma palavra muito forte. Muitos não conseguirão. Muitos vão entrar, muitos vão tentar e não conseguirão. É uma palavra muito forte de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria tentar aqui nesse programa falar um pouco sobre essa importância, a importância dos combates espirituais. Principalmente quando São João da Cruz disse que nós precisamos saber dos nossos inimigos. Eu sempre tenho falado aqui e ainda vou falar muito nesse programa. São João da Cruz vai dizer que temos 3 inimigos a enfrentar: o demônio, o mundo e nós mesmos. E a gente percebe na nossa sociedade hoje muitas pessoas querendo fazer a sua vontade. Essa luta contra si mesmo, poucas pessoas entendam o combate, entendam a guerra. Nós precisamos sim lutar contra nós mesmos, mas muitos não entendem essa luta. E poucos lutam para isso. O que é isso? Lutar com o demônio eu entendo. Lutar com o mundo ainda um pouco. Mas o que é lutar contra si mesmo? Muitas pessoas lutam contra si mesmo. O que seria isso, Du? E é aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre essa realidade hoje. Por isso, é preciso entrar dentro de si mesmo. Veja bem, quando uma casa está empoeirada, está com mofo, é preciso abrir a janela, é preciso deixar o ar fresco entrar. Quando você quer bronzear, é preciso permitir o sol entrar, o sol bater para que a gente se bronzeie. Então, é preciso entrar dentro de si, é necessário entrar dentro de si, limpar, pedir a graça, pedir o Espírito Santo para entrar dentro de si, para a gente conhecer quem que verdadeiramente nós somos. Como nós estamos. Então, primeiramente, é necessário nos conhecer. Os santos falam isso. Os santos falam muito sobre isso. Segunda coisa muito importante, hoje as pessoas estão falando de liberdade. Eu quero ter a minha liberdade. E os santos nos ajudam dizendo, cuidado com isso, porque quando a gente busca a nossa própria liberdade, acaba que a gente não consegue achar essa liberdade e a gente acaba se tornando escravo. A gente se torna escravo. Por quê? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer fazer somente a nossa vontade. E aí a gente vai buscando os nossos prazeres, o nosso jeito, com as nossas forças. E a gente vai buscando e a gente não encontra. E o pior ainda, a gente se torna escravo, amarrado, acorrentado. Tantas pessoas hoje, o mundo falando pra gente liberdade, 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 que acaba virando libertinagem. E o pior, o amor próprio, pensando só em si, só em si. Os santos nos ajudam dizendo, não procure a sua liberdade e a liberdade lhe será dada. Vou repetir isso, não procure a sua liberdade e a liberdade lhe será dada. É justamente quando a gente não procura a nossa liberdade, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a vontade do Senhor. E fazendo a vontade do Senhor, aí sim, eu e você vamos tornar livres. Minha irmã, meu irmão, aqui está um segredo muito lindo, muito bonito. Mas a gente quer fazer só a nossa vontade, vai buscando liberdade, a liberdade, o meu eu, e acaba a gente se tornando escravo pelos pecados,
escravo do egoísmo, do amor a si mesmo, e aí o coração fica vazio, e está a hora de preencher é com Deus, é fazer a sua vontade, o sonho de Deus, os planos de Deus. Então é necessário fazer a vontade de Deus. Os santos falam de 3 estados. Primeiro, estado carnal. O que seria o estado carnal? É o meu eu, é fazer a minha vontade, só a minha vontade, só a minha vontade. É o amor próprio. Isso é o estado carnal, viver constantemente nesse estado. O segundo estado seria o estado natural. Eu agradar a mim mesmo e aos outros, viver o tempo todo agradando os outros, porque acaba agradando os outros, vai me agradar a mim mesmo. As pessoas vão me elogiar, as pessoas vão me aplaudir. Eu começo a agradar os outros. Isso não é amor. Eu não estou falando de amar o outro, não, estou falando de fazer coisas pensando em si mesmo. Esse estado natural de viver para si, para o outro, para agradar o outro. E o que seria o terceiro estado? O terceiro estado seria o espiritual, ou seja, aquele que se faz a vontade de Deus, aquele que se agrada a Deus. Esse é o estado espiritual. E essa é a verdadeira liberdade. Por quê? Porque a gente acaba sendo livre de nós mesmos. E aí a gente não se torna escravo. Escravo do outro, escravo do pecado, escravo do que as pessoas pensam de mim. A humanidade está escrava disso, não é? Tudo é o que as pessoas falam de mim, o que as pessoas pensam de mim, o eu. E as pessoas estão se tornando infelizes. Está na hora de deixar esse ar fresco entrar. Está na hora de deixar o sol entrar. Está na hora de permitir, amados, o Espírito Santo agir dentro de nós. E por isso é necessário, então, preocupar com o coração, entrar dentro de si, cuidar do coração. Eu estou fazendo uma horta num terreno que eu ganhei, estou lá tentando fazer uma horta, quero fazer também um pomar. E aí eu comecei dizem que primeiro precisa adubar o solo, adubar a terra, e eu ainda não consigo levar a água para lá. E eu estou preocupado de fazer com que essa horta e esse pomar produza frutos. É isso que eu quero. Mas o mais importante, minha irmã, meu irmão, da nossa vida é a horta do nosso coração. É o pomar do nosso coração. Isso é o mais importante. Porque eu não consigo levar água ainda para essa horta, então eu preciso da força da chuva, do sol. E isso, levando para o coração, é a graça de Deus. Esses elementos é a graça de Deus. Eu preciso contar com a graça de Deus. Mas eu também preciso fazer o meu esforço. O que seria o meu esforço? Estar lá cavando, pegando a enxada, mexendo com a terra, colocando o adubo, jogando as sementes. Para quê? Para produzir frutos. Então, é o meu esforço humano, com a graça de Deus, com a chuva, com o sol, com a graça de Deus, o solo, a graça de Deus, com o meu esforço de cavar, de colocar adubo, de colocar semente, vai dar fruto, vai produzir fruto. É a mesma coisa no coração. Eu preciso contar com a graça de Deus, com o Espírito Santo, e por isso eu preciso ser um homem de oração, você uma mulher de oração. Precisamos ter uma intimidade, uma amizade com Jesus na oração, falar com Deus, se silenciar, estar na presença de Deus. Isso é vida de oração, isso é contar com a graça de Deus. É necessário contar com a graça de Deus na horta do nosso coração, da nossa alma. E aí sim fazer o esforço. O esforço é fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas hoje dizem ter fé, mas não têm fé. Muitas pessoas hoje querem conquistar a fé somente pelas reflexões. Não, é preciso ação, é preciso agir. E agir é o quê? É cavar o solo, é colocar a semente no solo. E para isso é fazer a vontade de Deus, é ter vida de oração, é deixar Deus agir, é o Espírito Santo, ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Então não é um homem nem carnal, nem natural, mas principalmente um homem espiritual. O homem que vive a vida de Cristo. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É hora de mudar de vida. É hora de buscar a santidade.
A santidade vence, Deus vence. E para isso, a graça de Deus e meu esforço humano, juntos, nós vamos agradar a Deus e ser um homem e uma mulher espiritual. Eu sempre gosto de contar que uma pessoa esteve aqui na casa nossa terapêutica e eu acabei criando uma amizade com ela, só que ela já tinha passado por 25 casas terapêuticas. 25 casas. E depois de um mês, ela me procurou dizendo, estou indo embora, tive um probleminha aqui na casa, está acontecendo isso, eu vou embora. E eu disse para ela, quando você chegou, você criticou as 25 casas que você passou. E você pode ir mais para 25 casas, porque o problema não está nas casas, na estrutura, nas regras. Não, o problema está dentro de si. O problema está dentro de você. Mas você critica tudo, mas não consegue olhar as suas dificuldades, os seus defeitos, os seus erros. E é assim que a humanidade está vivendo. Um dia perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que precisa mudar na igreja. A repórter perguntou para ela, Santa Teresa de Calcutá, e ela disse, precisa mudar eu e você. Eu e você. São João Paulo II disse, a igreja não precisa de reforma, a igreja precisa de homens santos. Amados, nós queremos mudar tudo no externo. Nós queremos mudar de religião, nós queremos mudar a nossa família, nós queremos sair de casa, a gente quer mudar o externo, e nós esquecemos de olhar para dentro de si, para si mesmo e mudar o coração. Pensa nisso, é hora da gente entender esse combate silencioso, esse combate interior, essa luta interior para que permitir Deus vencer. Estamos em batalha, não esqueça isso, mas a certeza que Deus sempre vence. Vamos encerrar então esse momento, essa nossa formação, esse nosso programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!